Bom dia, bom dia. Mais tarde um pouquinho hoje, né, pessoal? Tive um probleminha com o celular na parte da manhã. Agora consegui resolver, graças a Deus. E vamos lá com o nosso compromisso diário, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. E o Evangelho traz pra gente hoje novamente o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nas instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. No item 10. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa à sua vontade, e o homem deles não é senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Eles são tão pouco a propriedade individual do homem, porque Deus, frequentemente, frustra todas as previsões, e a fortuna escapa daquele que crê possuí-la pelos melhores títulos. Direis talvez que isso se compreende para a fortuna hereditária, mas que não ocorre o mesmo com aquela que se adquiriu pelo trabalho. Sem nenhuma dúvida, se há uma fortuna legítima, é esta, quando adquirida honestamente, porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando para a possuir não se fez mal a ninguém. Será pedida conta de uma moeda mal adquirida em prejuízo de outrem. Mas do fato de um homem dever sua fortuna a si mesmo, leva mais dela em morrendo? Os cuidados que ele toma em transmiti-la aos seus descendentes não são frequentemente supérfluos, porque se Deus não quer que ela lhes chegue às mãos, nada poderá prevalecer contra a sua vontade. Pode dela usar e abusar em sua vida sem ter contas a prestar? Não. Em lhe permitindo adquiri-la, Deus pôde querer recompensar nele, durante esta vida, seus esforços, sua coragem, sua perseverança. Mas se não a fez servir, se não há satisfação de seus sentidos ou de seu orgulho, se ela se torna uma causa de queda em suas mãos, melhor fora para ele que não a possuísse. Perde de um lado o que ganhou de outro, anulando o mérito do seu trabalho, e quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. M. Um espírito protetor, Bruxelas, 1861. Muito bem, o que esse espírito protetor, o M, quer dizer para a gente é que nós temos o que nós necessitamos para a nossa vida terrena, para passar nossas provas, né? Nós trazemos aqui junto a nós o que Deus dispensa para nós, o que nos é necessário. O que vem além disso também é prova. Eu considero assim, é uma prova, porque nós temos os bens necessários. Se vem um bem além daquele que é necessário a nós, para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência, isso é uma prova para nós. O que nós vamos fazer com aquilo que vem a mais, com a fortuna, vamos colocar assim, que nós recebemos. Se ela é fruto de uma herança e chegou até nós, nós temos que saber usar essa herança, essa fortuna que chegou. Usá-la bem, fazendo o bem, o máximo que a gente puder, fazendo ao próximo o que a gente puder fazer, saber utilizar essa fortuna. Vamos dar um exemplo. Eu recebi uma fortuna de herança. Eu vou fazer o que com essa fortuna para me ajudar muita gente? Eu vou dar cesta básica para todo mundo? Não. Isso é uma ajuda imediata. O que eu, na minha consciência, na minha percepção, eu faria hoje? Eu montaria uma fábrica, uma indústria. Nessa indústria eu ia empregar, vamos pôr, 100 pessoas. Essas 100 pessoas, se cada um tiver 3 na família, vão ser 300 pessoas beneficiadas com um emprego, com um sustento. Porque ali eles vão se sustentar, ali eles vão ter emprego. Então eu estaria utilizando bem a fortuna que eu recebi. E quando essa fortuna vem através do trabalho, do suor, ela é mais meritória. Ela é mais meritória. Se eu não prejudiquei ninguém com esse trabalho, com esse suor que eu desprendi, se eu não prejudiquei ninguém, essa fortuna é meritória. Ela é verdadeira. Essa eu vou usá-la da melhor maneira que eu puder. Porque ela é fruto do meu trabalho, eu já estou valorizando o meu trabalho, eu consegui uma fortuna. Agora, resta eu saber usá-la. Resta eu saber usá-la. Então quer dizer que tudo
Tudo depende da maneira que a gente sabe, da maneira que a gente utiliza aquilo que a gente tem. Tudo. Se é para o nosso bem e para o bem do próximo, tudo isso é valorizado pelo Pai, com certeza. Então vamos saber utilizar os recursos que a gente tem e aquele recurso que entrar a mais, vamos saber empregá-lo também para o bem da humanidade, vou colocar, né? O próximo vai englobar toda a humanidade. Vamos lá nessa, né, pessoal? Agora o Livro dos Espíritos, nós vamos continuar no item 222, na questão 222, né? As considerações sobre a pluralidade das existências. Se não há reencarnação, não há senão uma existência corporal, isso é evidente. Se nossa atual existência corporal é a única, a alma de cada homem é criada no seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que se perguntaria o que era a alma antes do nascimento, e se esse estado não consistiria de alguma forma uma existência. Não há meio termo, ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se ela existia antes do corpo, qual era a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha consciência, é como se não existisse. Se tinha sua individualidade, era ela progressiva ou estacionária? Num ou no outro caso, em que grau estava ao tomar o corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou o que vem a ser o mesmo, que antes da encarnação ela não tinha senão faculdades negativas, colocamos as seguintes questões. Por que a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? De onde vem a aptidão extranormal de certas crianças de tenra idade por tal arte ou tal ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres por toda a vida? De onde provém para alguns as ideias inatas ou intuitivas que não existem em outros? De onde vêm para certas crianças os instintos precoces de vícios ou de virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza que contrastam com o meio em que nasceram? Porque certos homens, abstração feita da educação, são os mais avançados que os outros? Porque há selvagens e homens civilizados? Se tomardes uma criança hotentote recém-nascida e a educardes nas melhores escolas, fareis dela um dia um Laplace ou um Newton? Então vamos pensar um pouquinho nessas questões, né? E elucidar e reafirmar a nós mesmos que a alma já existia antes do corpo, que o corpo é um instrumento da alma, que o corpo é o carro do espírito. Vamos lá pensar um pouquinho nessas questões aí que foram feitas pelos espíritos, né? Que isso aí foi uma explicação, e ver que a nossa alma, ela é antiga, que ela vem só trocando a casca dela. Vem só trocando a casca dela. E a cada troca, ela cresce um pouquinho, ela melhora um pouquinho, né? Ela vai ficando mais bonita. Então vamos lá, vamos pensar nessas questões e depois a gente conversa mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima sexta-feira, né? Uma maravilhosa véspera de Natal amanhã, né? E vamos lá, com a graça do Pai, agradecer a todos vocês por estarem comigo, estarem juntos aqui nesse aprendizado nosso no dia a dia, né? Que Jesus nos abençoe. E até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal. Fiquem com Deus.